Corinthians, Tite, para vocês é legal? Eu acho a contratação certeira. Corinthians não pode trazer um técnico que está começando a carreira, uma aposta. É preciso de um cara para queimar etapas no Corinthians. E o Tite conhece muito bem como que é o bastidor lá dentro. Agora, um detalhe. O Tite é renovação e transparência, né? É Andrés. Fechamento do Andrés. Vamos ver como é que vai ser também esse movimento. Vamos ver se os caras da RT vão apoiar mais o futebol agora do que apoiaram, né? Porque o grande inimigo do Corinthians a gente sabe quem é, né? É de dentro. Né? Ela tá lá dentro, né? O fogo amigo, né? Que tá lá dentro. Então, verdade, o Tite tem a paz, tranquilidade para fazer esse time jogar. Acho que pode jogar mais do que está jogando. E o Tite tem capacidade para fazer Tem isso. isso? Por que o Tite foi tão mal no Flamengo? Com um super time e de repente o Felipe Luiz pega o time e faz voar. Que inclusive essa notícia é o pai que deu, hein? Do Felipe Luiz, né? Lembra? Que o Tite ia cair. Eu estava em Rio Preto, lá na Apolo Veículos do Claudinho. O cara me ligou e falou: mano, você não vai acreditar. O que foi? O Tite vai embora. Os caras vão ter reunião amanhã à tarde e vão mandar ele embora. E o Felipe Luiz vai assumir. Só não assumir. Só enquanto o Tite tiver, o Felipe Luiz não faz nada. Na hora, cara. Peguei e já pá. Tite sai do Flamengo e Felipe Luiz... Tomou pancada, hein? O Tite tinha um grande problema no Flamengo, então, né? O Tite tinha um grande problema no Flamengo. Gabigol. E isso foi um erro da administração. Porque se você sabe que o técnico não chamou o cara para a Copa do Mundo e o Gabigol, pelo menos uma, poderia ter ido, aí você tem que definir. Se o Gabigol é mais importante, não traz o Tite. Agora, se o Tite é importante, libera o Gabigol. Aí teve a chance de liberar... Propósito, né? Ou fizeram de propósito, mas aí quem saiu prejudicado no final das contas foi o Flamengo, né? Que perdeu o Tite e o Gabigol. Não ficou... Que inclusive, hein? Cadê ele? Tá jogando Então, nada, né? Pois é, o Super Cruzeiro. O tempo acho que vai dar razão pro Tite, Olha hein? o Super Cruzeiro aí. Eu acho assim... Outra também que eu dei o Gabigol, depois do jogo do Flamengo, da Copa do Brasil, não foi? Foi isso? Em São Paulo? Ou que o Flamengo foi campeão? Atlético Mineiro. Contra o Atlético Galo, Mineiro, contra o Galo. O Flamengo foi campeão. Eu já sabia que ele tinha assinado com o Cruzeiro. Aí eu estou no aeroporto, depois do jogo, indo para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou gravar isso aqui e vai soltar um pouco mais tarde, que eu não vou soltar uma matéria dessa, uma informação dessa, antes do jogo, para prejudicar o Flamengo ou qualquer outro clube que seja, para eu dar informação em primeira mão. Porque se eu falo isso antes do jogo, ia dar um perereco danado, um reboliço danado. Então eu segurei no máximo e dei a informação. E muita gente também brigou comigo, me xingaram, falaram um monte de besteira para mim. Faz parte. Como é que faz parte? Né? Porque o cara que tira o sarro de você, que fala mal de você, eu gosto. Porque como vai acontecer mesmo, você já sabe o que vai acontecer, você deixa para a consciência do cara. E começar a mexer o saco, eu vou começar a pegar os caras que criticaram, eu vou começar a responder, vou contratar uma equipe para ficar o dia inteiro mandando mensagem para eles. E aí? Né? Chupa. Foi ou não foi? Entendeu? Então, essa é a situação. Agora, o Tite é o melhor para o Corinthians hoje? Eu tô curioso para saber ele com o Memphis. O jeito de o Memphis jogar. Eu não sei o que ele vai fazer, o Memphis voltar para marcar. Ou vai fazer o time em prol do Memphis. Entendeu? Porque eu acho que a grande questão vai ser essa. Porque os outros jogadores ali, eu acho que não tem nenhum problema. O Tite vai conversar, vai orientar e tal. Agora o Memphis, eu não sei se realmente ele vai entrar no esquema que o Tite gosta de fazer o time dele jogar. Não é aquele time que joga para frente, é um time já um pouco mais reativo, né? Um time que marca forte e sai no contra-ataque. O Memphis vai ter perna para isso? Ou ele quer jogar da maneira como ele jogou contra o Sport, livre, solto? Eu tenho dúvidas. Eu não gosto muito do trabalho do Tite. Já falei algumas oportunidades aqui. Mas, cara, o trabalho dele na seleção brasileira foi excepcional. Eu vi 2 Copas péssimas. Paneleiro e a gente não ganhou. Irmão, não passamos das quartas. A gente vê assim, o trabalho dele aqui... Copa é uma consequência. Não é nem questão de ganhar, irmão. Pelo menos chegar numa final. Arrebentou. Entendeu? Uma semifinal. Vamos lá. Eu não estou aqui minimizando ou desprezando o Campeonato Paulista. Tá, pelo contrário. Até porque, porra, para mim o Paulistão é da hora demais. Mas... tanto é que o Grêmio pegou o Mirassol, hein? Pois é, tomou de 4. Mas sejamos francos aqui. Quando você ganha um campeonato estadual, seja ele em Minas, no Paraná, em São Paulo, no Rio, independentemente da região, dá para você embasar, olha, aquele time foi campeão estadual e isso credencia para ganhar outros títulos na temporada? Para mim, não. Não é porque o Flamengo ganhou, por exemplo, que o Flamengo é diferente, é que é um baita time, mas é porque ganhou o Campeonato Carioca que o credencia a ganhar todos os outros títulos da temporada. A mesma coisa o Corinthians, a mesma coisa o Galo, e assim vai. O meu ponto de vista é o seguinte, quando o Tite assumiu a seleção brasileira,
é inegável que nas eliminatórias sul-americanas a gente sobrou. O Brasil sobrou. Só que aí a gente tem que colocar aqui na régua quais eram os adversários. O Tite, o Brasil, a gente não tem culpa de enfrentar adversários fracos nas eliminatórias sul-americanas. Não temos. E a gente não tem culpa também que a própria CBF, que transformou a seleção num produto comercial, ela não conseguiu organizar datas para que a gente pudesse fazer mais amistosos contra Inglaterra, Espanha, Alemanha, entre outros países europeus que poderiam assim qualificar a seleção. Olha, o Brasil está pronto para a Copa. O Brasil joga só as eliminatórias sul-americanas e a gente não tem segurança, mesmo que a gente vive um bom momento, se o Brasil vai chegar ou não como favorito na disputa do Mundial, porque o parâmetro é baixo, o sarrafo é baixo. Lá na Europa, os caras jogam a Nations League. Podem gostar ou não, mas os caras estão se enfrentando. Toda hora, né? Então você sabe qual que é o nível de enfrentamento. Aqui a gente pega o Peru, pega a Venezuela, e atualmente a gente está com dificuldade de ganhar dessas seleções, que a gente sempre passou o carro neles. Bolívia. Então isso não credencia. Então beleza, fez um grande trabalho nas eliminatórias. Chegamos em 2 Copas do Mundo, a gente não conseguiu passar das quartas em 2 Copas do Mundo contra seleções do 2º, 3º escalão do futebol europeu. Bélgica, que não tem, desculpa, tradução alguma, não ganhou nada. Croácia, que tudo bem, em 2022 foi aí, exato, você tá entendendo? Chegou até que longe, em 2018 foi vice-campeã, mas peraí também, pessoal, vamos lá, não vamos também potencializar alguma coisa que não tem que potencializar tanto assim também. Então acho que assim, o Tite pra mim, ele fez um trabalho ruim, mediante as 2 Copas do Mundo, ruim no Flamengo e acima de tudo, o Tite, ele, na minha opinião, enxergando, analisando, ouvindo o próprio Tite, ele não é o mesmo cara que fez um baita trabalho em 2015, por exemplo, no Corinthians, Você acha que ficou ultrapassado? Eu não sei se ultrapassado a palavra, mas ele ficou... Cara, ficou chato de ouvir o Tite. Mas você acha que o fato dele chegar num clube que ele foi campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão de tudo quanto é coisa, isso não é diferente, Edu? Não pesa? Não, vai pesar, mas ao mesmo tempo vai trazer responsabilidade. Cobrança vai ser do tamanho da pressão. Vai querer que ele ganhe tudo de novo, entendeu? De repente, tudo que ele fez pode ser apagado, né, por de repente não conseguir levar o Corinthians aos títulos. Futebol destrói reputações. Você acha que ele não pensa isso? Cara, eu já sou um dos maiores treinadores da história do clube, se eu voltar agora não ganhar nada e tal, e aí como é que faz? Daqui a pouco... Mas o time do Corinthians é para não ganhar nada? Não, mas pode acontecer. Esse time pode ganhar a Sul-Americana. Não, mas pode acontecer. Copa do Brasil, você acha que não ganha? Não ganha. Esquece. Não ganha a Sul-Americana. Eu acho que ele tem mais chance Copa do Brasil do que a Sul-Americana. É mesmo, Edu? Se você pode colocar... Pô, mas vai pegar só time treta na Copa do Brasil, mas vem cá, o Corinthians, ele não consegue pegar um time aqui sul-americano, né, e não consegue jogar bem, cara. Esses mata-matas aí, você viu aí mesmo na pré-Libertadores, você viu agora no início, entendeu? Contra times medianos, cara. Não, você tem razão. Agora você pega uns times aqui do Brasil, Copa do Brasil, pô, jogar lá dentro, jogar fora de casa, vai estar sempre torcida do Corinthians. Mas é melhor pegar um Cobressal na Sul-Americana ou pegar um Flamengo numa semi de Copa do Brasil. Essas coisas assim, que a Sul-Americana, mas tem que os times da terceira posição da Libertadores vão cair. Do outro lado, a Copa do Brasil pode, de repente, você não pegar um Flamengo. Mas quarta de final não tem como escolher. Quarta de final é só porrada. Pode ser que o Flamengo caia um Palmeiras, às vezes pode ser a sorte, né? Pode ser. O problema do brasileiro é que você tem que ter um elenco. Hoje só tem 2 times que podem bater no peito e falar, pô, nós temos elenco para jogar tudo. É verdade. Palmeiras e Flamengo. Isso. Palmeiras e Flamengo são favoritos em Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Você vê o Flamengo. O Flamengo às vezes entra com os caras que não são chamados titulares, aí saem do banco Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. O Palmeiras não está com o Veiga agora, o Paulinho está no banco. Maurício voltando. O time titular do Corinthians, ele é bom. Só que esses caras não vão jogar os 60 jogos. Eu acho a zaga péssima, Quesada. Não. Péssima. A zaga é péssima do Corinthians. Eu tô falando bom assim, o Gustavo Henrique no melhor momento da temporada e o Ramalho, que fechou a temporada passada, formam uma dupla legal. Eles não seriam meus titulares, mas é o que tem, né? Sim. Mas eu tô dizendo assim, mesmo que fosse o time, o melhor de cada posição, não aguenta um campeonato brasileiro. Não aguenta. Esse é o grande desafio do Tite. Agora, o Tite pega um Corinthians que ainda não estreou na Copa do Brasil, que matematicamente tem chance de chegar em segundo nesse grupo da Sul-Americana, e tem uma pontuação que é uma pontuação que ainda permite brigar pelo brasileiro. Sim. Nós estamos no início do campeonato. Tem muita coisa Tem muita coisa para acontecer. Né? É isso. Agora, vai ter trabalho o seu Tite, né? O seu Adenor, né? Vai ter muito trabalho. E o Corinthians tem que contratar um lateral direito e mais um zagueiro. Eu tenho muita dúvida no trabalho dele no Corinthians, se vai dar certo. Tenho muita. Aí o tempo vai dizer.
Qual seria o técnico ideal? Vamos supor que o Corinthians tenha dinheiro para contratar um técnico ideal, mas vamos esquecer o Guardiola. Pra mim é o Tite o técnico. Vamos esquecer, tipo, o Guardiola, esses nomes absurdos, conhece entendeu? a casa, né? Não, eu também tô com o Quesada. Eu acho que Tite. é porque conhece a casa, sabe como que funciona, a pressão. Onde vai pisar. A torcida ali, a torcida, pô, já conhece ele, já teve reunião com ele, entendeu? Sei lá, esse Então, negócio que o Quesada falou da proximidade dele com a RT, com o André, sei lá até onde isso pode influenciar. Não, eu entendeu? acho Não que sei, os velho. caras da renovação e transparência, ou esse grupo, podem fazer alguma coisa para, de repente, não dar todo o apoio que o Tite precisa. Você entendeu? acha que é uma vitória Do Augusto? do Augusto? Puta, um Trazer super o golaço dele. Você acha? Eu acho, cara, o Tite é Corinthians, cara. O Tite é Corinthians, e não adianta pagar. Foi o cara que conseguiu, não, mas pô, 1 ano e 4 dias. Ele fez algumas cagadas lá. Fez, claro que fez, todo o técnico Óbvio. fez. Esse homem era para ter sido titular, mas não vou falar porque eu sou amigo dele, então parece que eu estou puxando o saco. E também não precisa disso, que a carreira dele foi maravilhosa. Mas assim, o Tite fez um monte de burrada. O Tite liberou Marquinhos. Liberou mesmo. Mas por quê? Não, não parece, eu concordo com isso, não dá para esconder a história do Tite, ninguém vai apagar, que eu não gosto muito da metodologia de tudo trabalho bem, dele. tudo bem. Eu acho que ele mudou. Você nada não acha que o português seria a melhor coisa para o Corinthians? Qual deles? O Luiz Castro? O Castro. É o cara gosto. que abandona É. projetos, né? Também tem isso. Ele estava no Botafogo lá, mas primeira entrega grana que resultado, chegou né? da Arábia, o cara, ó. Mas entrega resultado, né? E Sei outra lá, ideia velho. do Tite é fazer um plano Então o Dorival era bom? maior. Eu prefiro o Dorival que o Tite. Eu gosto prefiro do o Dorival Dorival, que o só que o Dorival é que o Edu falou, que a gente está no mesmo pensamento. O Dorival até entender o que é um Corinthians, se bobear não duraria 3, 4 meses. Corinthians desse jeito, o Corinthians já, com tudo certinho, já é um pandemônio. Devendo 2,6 de reais. Com todos os problemas que a gente sabe, devendo para cá, não pagando o Matias Rojas, Félix Torres e Garro no CAS. Torcida em cima, presidente sendo quase deposto, investigação não sei aqui, e lá, e Polícia Federal. Cara, se o cara não queimar etapas, só o Tite pode fazer isso. Porque o Tite não é só o técnico, ele é o para-raio, ele é o escudo. é o pacote, né? É o pacote, entendeu? Não, ele tem essa casca que você está falando, eu Eu concordo. concordo. Existem duas formas de analisar a situação. Você pode analisar só o aspecto técnico, e aí eu coloco um asterisco na contratação do Tite, Ok. ou você pode analisar macro, como você está fazendo, eu estou concordando contigo. Um cara para poder tomar todo esse tipo de porrada e conseguir administrar. Mas se não Então, eu resolver acho o absurdo. técnico, se não Pois resolver é. a parte Se o técnica, time ninguém começar a jogar sobrevive, mal, se né? eliminar e tal, aí a casa cai. É isso que eu queria entrar na É isso aí. discussão. Aí- Você acha, por exemplo, que com o esquema e com o estilo de jogo do Tite, como nós conhecemos, você acha que hoje o torcedor gostaria de ver o Corinthians Eu acho que não. jogar? Eu acho que não. Então, é essa que é a questão que eu vejo assim. Conservador, sabe? Ah, não, Entendeu? acho Que não. joga por uma bola, Não. entendeu? Joga Se defensivamente. ganhar, legal. Se ganhar, isso. legal. O problema Será é que o torcedor vai ter essa coisa? Ou o torcedor vai querer que... Peraí, cá, o Corinthians vai ter que ganhar de 3-0, 2-0, quer atropelar. E tem um monte de jogador que não tem esse perfil que nem você falou, Edu. O Memphis não tem esse perfil. Entendeu? O Garro vai ter que se matar sem joelho, coitado. O Yuri Alberto também. Porra, O Tite chega e a primeira coisa que ele vai cuidar é da defesa. Para cuidar da defesa, ele vai precisar... O Corinthians vai ter que contratar. Vai ter contrato. Não tem como, não. É o Mateuzinho, bacana. Mas ele às vezes não é falta Mas- de proteção na frente da zaga, cara. Mas eu Ó, acho boa a proteção, mas não Luiz. é É que só- foi o que a gente falou é aqui. isso, não, é Ranieri, também Martins, isso, mas Mas ele Cartilho. colocou os caras são para bons, armar, mano. para jogar ofensivamente. Mas esses aí, caras aí são que eu te bons, falo, velho. o que São o ruins. Tite tem diferencial que eu vejo, eu trabalhei com ele. Os times dele joga todo mundo perto. E quando você joga perto um jogador do outro, eu posso até falhar, mas o Quesada tá Compactado, né? aqui. Na coberturinha. Entendeu? Não joga espaçado. O do Corinthians tá espaçado. O cara erra, mas não Verdade. tem ninguém para cobrir. Olha Verdade. o que o homem está falando. Você é entendeu? exatamente o discurso de quem? Do Memphis. Entendeu? Que Então o time são coisas- tá muito aquela sanfona aberta. Então, mas aí ele vai ter que correr para frente e para trás. Também tem isso. Não é só para frente, igual o mas e aí? Memphis. Peraí, vai ter que correr Mas e para aí? trás, irmão. E aí? Ontem ele correu, no sábado ele voltou Então. pra caramba para buscar jogo. Não, o que Ok. ele está falando é você compactar o time. Na hora que você está defendendo, você está mais próximo. E aí você vai encaixando a transição até chegar do outro lado, no ataque,
com um time menos espaçado, entendeu? Você vê o Corinthians, às vezes, porra, o Memphis e o Yuri estão lá na ponta. Você vê que nos últimos jogos o Memphis tem sido quase um meio muito, atacante, tem buscado o jogo, porque o Garro não tá aí, então só o Carrídio não dá, porque todo mundo sacou o seguinte, se só o Carrídio fizer essa função, você coloca um cara em cima do Carrídio e o segundo na sobra, ele não... O que aconteceu sábado, não jogou nada. Contra o Palmeiras foi assim, né? Que caiu a casa. Então agora, o Tite sabe fazer isso. Não, analisando isso aí que você falou, eu tô mudando minha opinião, tô concordando contigo. Analisando o contexto macro, eu acho que não é absurdo pensar na contratação do Tite. Eu não gosto da forma do Tite de trabalhar. Não tô negando aqui a história, não gosto. Não é um futebol que me agrada. Eu acho que ele mudou muito até na oratória dele, entendeu? Já vem de alguns anos que não vem de um grande trabalho. Mas analisando tudo isso aí, não acho absurdo pensar no Tite. João, eu vou dar um depoimento. Eu adoro o Tite. Agora, como ser humano, ele falha e todos nós falhamos. Claro. Agora, o Tite que a gente conheceu da primeira passagem lá no Corinthians, que ele é mandado embora porque, em vez de falar, não, Tevez, deixa o Tevez bater, e quem bateu o pênalti foi o Coelho, que o Kia entra lá no vestiário chutando porta e cacete e tal. Aquele Tite não existe mais. E o Tite daquela passagem que ele quase foi demitido contra o Tolima e o Andrés, numa tacada de mestre, segurou, aquele Tite não existe mais. E a CBF muda as pessoas. Não, mas mudou muito. O César Sampaio, que era um dos caras mais legais de futebol, proibido de falar. O cara vai pra CBF, ele é proibido de falar. Não, o Sampaio... Os caras não... Sampaio foi uma decepção. O Dorival mudou. Eu tentei falar com o Dorival na Copa América. Não, porque tem que ver com o presidente. Os caras parecem que tem um cagaço do... Não, mas deve ter uma norma, você assina um contrato. Ah, mas pô, mas... Só vai dar entrevista quando a entrevista, irmão, é conversar. O que é isso, cara, o Sampaio, pra mim, foi uma grande decepção. Por isso que a seleção é antipática, porque as pessoas não se comunicam, não falam, não conversam, não se abrem, ainda mais, pô... Blindado, né? Fica blindado. Toda a boleirada tá jogando na Europa. Esses caras estão vivendo uma outra realidade. Sim. Ele tem que se aproximar do torcedor via imprensa, pô. Tudo bem, não gosta do Quesada? Dá entrevista pro Edu. Não gosta do João Paulo Capelanes? Fala com o Ulisses, vice-versa, entendeu? Distanciou Os caras demais. se comunicam mal.